isso aí, galera! Estamos aqui de novo com o nosso Podtex, aquele canal da tecnologia que a cada 15 dias solta aí muito conteúdo para você relacionado à tecnologia, sempre com um grande convidado, né? Sempre falando aí com o mundo do empresário, ou até mesmo com você aí que pretende entrar aí no mundo da tecnologia e busca novos conhecimentos, novas informações. É para isso que a gente está aqui, sempre trazendo aí esses bate-papos, que são sempre bate-papo aberto, bate-papo aí livre, né, com os nossos convidados, né, para realmente aí trazer esse mundo da informação que muda constantemente, né? O mundo da tecnologia, a gente estava até conversando aqui antes da gravação, é um mundo que realmente não para de evoluir, não para de se transformar. Então, certamente o que a gente conversa hoje, amanhã já é algo diferente. Então, realmente são sempre conversas muito enriquecedoras e certamente aí pode ajudar você a alavancar o seu negócio ou até mesmo te direcionar aí no seu futuro profissional, tá bom? Então, se você ainda não segue a TexLab, vai lá no Instagram, @TexLabSoluções. A gente tá no LinkedIn, tá no Facebook. O Facebook ainda não morreu, estamos lá no Facebook também, né? Pode seguir a gente no TikTok, a gente dança no TikTok também, pode ir lá procurar a gente. E aqui, né, no YouTube, né? Segue a gente, clica aqui, se inscreve no canal e também no Spotify. É isso aí. Se você também não consegue ali assistir o nosso Podtex, né? Pode só ouvir lá no Spotify. A gente também tá lá com o nosso conteúdo lá quinzenalmente sendo publicado lá, né, na rede do Spotify. Legal, e hoje com o Fabrício aqui, que é o especialista da segurança da informação da TexLab. Fafá, obrigado aí de novo. Show de bola ter você comigo aqui. Obrigado, valeu. Mais uma vez, né? Vamos lá. Bora lá. Especialista Fafá é o cara que começa, na área, né? Fafá é o cara que começa o podcast assim, ó. Alô, alô. E aí no final ele tá lá dançando, né? É o cara que ele vai rampando. Boa, legal. E hoje, pô, com um cara aqui que já tá virando amigo, já um cara sensacional, longa jornada aí, a gente já se conhece. É um cara que lá atrás me fez aí ter até uma visão diferente aí pro mundo de cibersegurança. Talvez ele nem saiba disso, mas ele vai ficar sabendo agora, né? Era um mundo ali que eu não tinha tanto conhecimento, tive o prazer ali, a oportunidade de conhecer ele, e aí ele trazendo ali muito conteúdo, muita informação, né? Tendo a oportunidade de trazer ali o produto que ele distribuía, e aí a gente levando isso para dentro da TexLab, né? Ele vai poder se apresentar um pouco mais, falar do produto, inclusive. Claro, eu sei que a empresa dele não é só esse produto, são muitos outros que ele oferece, né? Mas em especial esse hoje que a gente tem aqui na mesa, realmente foi um produto que teve uma virada de chave pra gente, inclusive na TexLab. Então, a gente, inclusive, tem muito orgulho aí de ser parceiro desses caras. Então, hoje, no podcast de número 25 ou 25º, para você que ainda gosta dos números ordinais, estamos aqui com o convidado Anderson. Grande Anderson, show de bola da Distri Software, né? Tô pensando em mudar esse nome, é muito difícil de falar, cara. Exato. Fora que eu conheço um pouco da história, né? Então, sei um pouco do porquê do nome, né? Então, é legal, mas, pô, pensar em mudar de nome já dá uma dorzinha de cabeça, né? Dá pra chorar, cara. Já dá, né? Dá pra chorar. Pô, legal. Obrigado aí, Anderson, por aceitar o nosso convite, vir aqui bater um papo, né? Viajar, né, aqui pra São Caetano, você que mora tão longe, né? Deu um trabalho atravessar a rua, cara. Pô, legal. Então, se apresenta pra galera, fala da Distri Software, vamos falar da WatchGuard, que foi aí a empresa que eu te falei que realmente teve a virada de chave ali pra gente. A gente era muito focado em um único produto e a gente, com vocês, teve a oportunidade de expandir até o horizonte, a mente, de olhar para outros produtos, olhar para outras oportunidades, né? A gente chegou no momento que estava ali da migração de Panda com WatchGuard, né? Então, ainda tinha um momento de turbulência. Hoje, um produto muito mais consolidado, muito mais maduro, né? Então, certamente você aí, como grande conhecedor, vai poder falar bastante pra gente de tudo isso aí que eu só pincelei, né? Obrigado. Bom, eu sou Anderson, sou CEO da Distri Software, sou fundador da Distri Software também.
E hoje nós distribuímos uma série de produtos sempre voltados para a área de cibersegurança, né? São principalmente software, né? A gente abriu aí uma exceção para essa marca que realmente nós víamos sentido. A transição, né, de Panda para o Watchware também correu no sentido de que o hardware era necessário e por isso a gente acabou aderindo aí, adicionando hardware para uma empresa que nasceu para distribuir software, né? Distri software seria basicamente isso, é a junção dessas duas palavras, distribuição de software. A Distri Software é uma empresa recente, né? Ela não é uma empresa muito antiga, a gente começou a fazer distribuição em 2011. Então, se você percebe as outras empresas dessa área de distribuição, principalmente, são muito antigas, né? Existem empresas que têm mais de 40 anos, né? 30 anos, e a gente fala, pô, tecnologia tá aqui, né? Há tão pouco tempo. Não. Distribuição realmente tem esse modelo, né? É uma empresa que normalmente é um banco para fabricantes e parceiros, né? Então, ela faz esse trabalho e por isso você precisa de várias marcas ali para compor e para que te entregue também capilaridade de mercado, né? Quando você começou a distribuir, você distribuía CDzinho ainda? Era assim? Não. Eu já peguei a parte boa do negócio, cara. Pô, Nada que moleza. Não, para falar a verdade, a gente chegou a comprar caixas quando eu comprei a empresa, né? Então, quando eu cheguei na empresa, falei, cara, tem muita caixa. Então, mas a Distri Software, ela é de 2011 sua ou ela nasceu? 2011 minha. Ah, mas ela é de antes. Não, mas ela não fazia esse modelo de distribuição. Legal, ela tinha uma plataforma que integrava revendedores pequenos, né? E fabricantes. Então, era basicamente isso que fazia. E aí, quando eu entrei, eu tive a ideia de ampliar um pouco, né? Esse modelo. Começamos ali com a distribuição. Na época, a gente fazia distribuição de produtos home user, né? Então, era McAfee, Norton, Node 32, Kaspersky. Então, era um produto... Mas já era download. Já era download, já era download. Nessa época, já. Mas tinha muita caixa de Norton. Então, acabou que a gente nem usou essas caixas. E a gente vendia só as licenças para não ter que mandar a caixa pelo correio, que já era muito caro. Né? Muito então caro. Pega o cereal aí. Acabou. E a gente acabou tendo que fazer isso muito, né? Porque existe um problema grande para você devolver uma caixa, né? Uma caixa ela não pode simplesmente ser jogada no lixo. Caixa, isso eu não sabia. Esses produtos eles têm uma regra para você destruir. Né? E às vezes é mais mega caro. Informação aí pra você. Se você não sabia eu realmente... Cara, eu sou da... Só jogava, né? Eu sou da TI desde 2000. Sou da época lá da linha de escada, Sim. né? De instalar lá o Avast, de instalar CD. o CDzinho. Você, por contrato, você é obrigado a destruir de uma forma específica, em locais específicos e com empresas específicas. Vixe, normalmente então é um custo altíssimo. É altíssimo. Muitas vezes é mais caro que o produto. Caraca. Então, tipo verdade. hoje em dia destruir pneu, né? Tem uma regra Exato. de destruição de pneu. Então, Exato. quando você compra o produto, na verdade, você já tem que pagar pela destruição dele, né? Caraca, eu não sabia E isso disso. é pra tudo, tá? Eu lembro, dentro de uma das empresas que eu já tive, a destruição, por exemplo, de livros antigos. Mesma regra. Mesma regra. Você tem um local certo para destruir. Você tem toda uma regra para fazer aquilo. Aí, no caso de livro, tem uma série de outros fatores, mas principalmente assim, as regras das fabricantes, das empresas, nas editoras de livros. Legal. Então, claro, aí cada modelo de negócio vai seguir ali o seu, mas não tinha ideia. Sabia, assim, de algumas coisas que tinha regra, mas, cara, nunca imaginei que licença de software ia ter regra de destruição. É a caixa, né? Na verdade, é a caixa, mas é o físico. Sei lá por quê. Por causa do a explicação a explicação que eles dão é que é a marca, né? A marca, a caixa não pode ser jogada em qualquer lugar. Imagina, você pega uma tonelada de caixas e joga numa lixeira na rua. Pô, concorrente que passar e tirar... Vai tirar foto. Ainda mais hoje em dia, né? Já vai postar e vai... Isso vai virar um negócio... Hoje já viraliza, né? Hoje já ferrou. Hoje então, não tem talvez jeito. seja essa a ideia, né? Legal. E claro, e aí hoje em dia, acho que faz até... Claro que hoje não tem mais, mas hoje em dia faria até muito mais sentido, até pela questão ambiental, enfim. Isso, hoje, claro.
Também. a gente segue muito isso. Mas legal. Então esse é o Anderson, cara vivido aí da tecnologia, mas um cara que, assim como eu, começou como office boy. Exatamente, Né? exatamente. Conta um pouco pra gente essa trajetória aí, cara. Pô, é muito bom ser office boy, cara. Cara, Agora, eu fico com pena Todo mundo que não foi. Exatamente. Aí Exatamente. é a pergunta que eu faço pra Não todo sabe mundo. o que é sofrer, cara. Não sabe o que é sofrer. Eu faço essa pergunta pra todo mundo que é office boy antes. Você jogava fliperama? Ah, eu trocava os passes no fliperama. É isso aí, o passe de Não. busão, ia a pé, né, Exatamente. voltava a pé, mas jogava uma Exatamente ficha. isso. E eu vou te falar que, assim, pra mim é uma história, assim, muito comovente até, Uhum. né? Porque eu comecei eu venho aqui da Zona Leste, né, de São Paulo, e quando eu comecei a trabalhar porque eu tinha um sonho de comprar uma moto, Uhum. né? E aí eu falei, pô, eu tenho que comprar uma moto, meus amigos estão comprando moto, mas meus amigos eram todos mais velhos do que eu, né? Eu tinha 14 anos, Mas não né? interessa, eu 13 quero para uma 14, moto, né? exato. E meus amigos tinham 17, 16, naquela época não tinha esse negócio de espera ter carta para ter as coisas. Esquece, Usa cara. capacete. Isso é coisa de... É. Isso aqui é papo de velho, é coisa de gente dos anos Isso aqui é 80, raiz, né? 70, isso aqui é outra história. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar, eu percebi que o dinheiro que eu ganhava, pô, na época, se fosse dinheiro de hoje, ia ser alguma coisa em torno de 70, 80 reais por mês de salário. Uma fortuna, hein? Tá? Nossa, Rico. Aí, o que acontecia? Você tinha que... Uma moto custava em torno de uns 1.800 reais, por aí. Falei, cara, vou ter que trabalhar 2 anos sem gastar um centavo pra chegar perto de comprar uma moto. Tô ferrado. Não vai dar. É. E aí, o que começou a acontecer? Office Boy tem essa... era uma classe que se ajudava, né? Então, você Nossa. conhecia É tipo os motoboy hoje. Exatamente. É. Você conhecia um outro Office Um outro Boy. boy. Aí você falava pra ele, cara, eu tô precisando ir em tal lugar. E você, vai pra onde? O cara fala, eu vou pra outro lugar. Eu falei, cara, eu vou ter que passar lá depois. Você não quer que eu faça o seu e você faz o meu? É isso aí. Se ajudava. Ah, beleza, vamos. Aí o que acontecia? O cara ganhava uma passagem, ficava com uma passagem, porque na época, era pra quem é mais antigo, tá? Na época tinha uns passes de ônibus. Papelzinho, era papel. né? É. Porque, bom, até pouco tempo tinha bilhete de metrô. Tinha, Se você tem essa analogia, você vai saber o que é. Só não Então, tinha o magnético, Não né? tinha magnético, não. Era papel. Dava pra fazer na impressora. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso numa escala brutal pra conseguir comprar Pra uma moto. economizar muito passe. Muito passe. E aí, o que eu fazia? Eu economizava muito passe. Na época, vou chutar aqui, mas devia ser umas 8, 10 entregas por dia, né? É que aí você E vai aí- daqui, um busão, outro busão. Exatamente. E aí, nessa época, o que eu fazia? Quando tinha um circuito, né? Um roteiro que eu percebia que era mais próximo, cara, eu pegava um passe, ia até o último destino e depois eu voltava andando e entregando as coisas. Uhum. E aí, pô, demorava pra caramba, né? Aí chegava no escritório e Mas falava, era o pô, único trampo. Não, da chegava, fila, né? Fila. chegava no escritório e falava, pô, o ônibus quebrou, É. o ônibus demorou. E comigo o ônibus sempre quebrava, não sei por quê. Tá cara azarado. E a fila do banco Se a minha era chefe gigante. estiver escutando Ah, isso lá agora, vem. eu tô frito. Aí o que Vai te mandar embora Vai no me mandar passado. embora. E aí o que aconteceu? Eu fiz isso durante o ano inteiro. Não gastava um centavo do que eu ganhava. 100% do que eu ganhava eu guardava. E aí no final de um ano e um mês mais ou menos, de trabalho, eu não quis tirar férias, queria vender minhas férias, não podia vender férias, aí tinha um máximo ali e tal. Eu sei que eu consegui juntar 1.400 e pouquinho Pô. de dinheiro. Ou seja, quase o dobro do meu salário, Uhum. né, por mês. E aí, quando eu cheguei, meu pai, eu tinha combinado com meu pai, eu queria comprar uma moto, mas naquela época você não podia comprar moto menor de idade, não podia comprar. Não sei hoje se pode, mas também, É. no final das contas, eu não podia. Uhum. E aí eu tinha combinado com ele, ele falou, cara, se você conseguir guardar o dinheiro, eu compro pra você. Eu compro, eu Ele vou lá com trucou, né? você. É, porque, meu, era impossível É, conseguir, né? Ele trucou. Imagina isso. E, pô, eu consegui chegar perto, mas não consegui exatamente aquilo. Mas aí, pô, fui lá, chorei pra mamãe.
Ô, mãe, ajuda nós aí, vai. Pô, uma caminhada. E aí, no final, acabou que eu consegui, né? Meu pai Cheguei acabou na ali, motoca. inteirou o dinheiro e consegui comprar uma moto. Mas isso aqui pra você, isso daqui é aula de investimento, ó. Você vê, na vida nada é fácil, cara. Quer alguma coisa, cara, tem que ralar e tem que... E acho que o principal, né? A gente até falou isso aqui em alguns podcasts atrás, eu não lembro o número, mas falamos bastante isso com o Marcelo, inclusive, o Ciconello, que trabalha na Caixa. E é isso, cara. Se você não tiver ali a firmeza ali, né? Sim. De realmente, cara, ter um objetivo, guardar, não gastar, É isso. não tem jeito. Você pegaria os seus 90 contos todo mês, andaria de busão, chegaria em casa, descansado, enfim, mas chegaria no final de um ano, não ia ter o dinheiro. Eu não sei, Sader, assim, pra mim, como eu sabia que eu só tinha uma chance, né? É assim, a gente que isso, vem... Uhum. A Tipo, gente vem... os caras falam hoje, né? Eu tenho o plano A e o plano B. Cara, não tem o B. Não tem bicho. B, cara. É o A. A gente nasceu com o plano B, É, na verdade, isso né? aí. O plano B já veio aqui, É. padrão. Vamos Vem de tentar o A, fábrica, né? né? Uhum. É. Então, assim, pra mim, como eu sabia que eu tinha que ser diferente mesmo pra conseguir conquistar as coisas, então eu comecei logo cedo, né? Falei, puta, o meu primeiro trabalho, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos, a minha vizinha, que era costureira, ela precisava de alguém pra cortar aqueles fiozinhos, sabe? Que fica da roupa, Aham. assim. Só o fiapinho. Só Uhum. fiapinho. Você vai cortando aquele negócio. Na costuraria, naquela época, você precisava de uma pessoa pra fazer aquilo. E aí eu falei assim, pô, eu não posso fazer? Manda. Posso fazer isso aí? Ela deixou eu fazer, eu comecei a trabalhar disso. É. Então, assim, eu comecei a fazer isso. Antes era muitas oportunidades, né? Eu lembro, eu era pequeno, só aí 10, 12 anos, a mulher do meu lado fazia uma esfirra, fazia também uma... Puta, me fugiu o nome agora. Deliciosa. A gente catava, enchia a caixa de isopor. Sim. Eu e o amigo ia no bairro inteiro vendendo. Esfirra, quibe, essas coisas, comida árabe. Empada, sei lá, É. me fugiu até o nome dela. Uma outra lá, não sei o que é. Mas enfim, mas vendia tudo. Aí Sim. chegava na época de Páscoa, aí tinha umas lojas que vendia ovo, nós pegava a rifa, e aí vendia a rifa. E aí no final, o cara ganhava uma rifa e a gente ganhava um ovo. Sim, Cara, sim. vivia fazendo negócio, desde moleque, é o que você falou, 10, 12 anos. Então, né? naquela época tinha também, não sei se era comum em todos os lugares, mas eu lembro que a minha mãe, ela pra incentivar a gente a trabalhar desde cedo, falar, ó, vocês precisam trabalhar pra ganhar dinheiro. Tinha uma moça que fazia, sabe aqueles colarzinhos de carnaval? verdade. Uhum. Cara, você botava umas florzinhas, depois botava um plastiquinho assim, Um canudo tipo cortado, canudo né? cortado no meio, fazia de novo e tal, e fazia aquele negócio. Tinha uma mulher que ela vendia, né? Então ela subcontratava as pessoas pra fazer aquilo. É. Então ela entregava na sua casa um monte de negócio e fazia aquilo. Então pra gente era esse negócio. Minha mãe já ensinava a gente Desde sempre. desde sempre. Uhum. E assim, no final das contas, eu e os meus irmãos, a gente tem, assim, uma relação muito boa com isso e todo mundo lutou muito pra conseguir tudo Top. que tem. Não, legal. E aí, assim, você que tá ouvindo a gente pode até, de repente, falar, pô, mas da onde que surgiu esse assunto? O que esses caras estão falando? É isso. É que, não, mas tem uma ligação muito forte isso, Anderson, que é assim, que é isso. Você que é empresário, muito provavelmente não chegou onde chegou fácil. E se você, né, hoje tá assistindo a gente e tem um sonho, quer chegar, né, tem que ter a certeza de que, assim, não vai ser fácil, né? A jornada não é fácil, né? E tem que lutar, tem Não, que e se batalhar. for também né? não vai prestar. Não vai ter graça, não vai prestar. porque você não exato, vai né? aprender nada. É. E quando começar, assim, as dificuldades, porque elas virão, Uhum. a única certeza que É tem essa, é essa. É essa. E aí você não aprendeu nada, você não vai conseguir se posicionar da forma correta e vai quebrar o negócio ali. Entendeu? Exato. Então, assim, às vezes é importante você sofrer no início exatamente pra criar essa casca, né? Pra sofrer sempre. Exato, porque você sabe como é que é, né? Exato. E aí você saiu de lá e foi pra Cespro, é isso? Eu saí da Trainart, aí eu fui pra Cespro, né? A Cespro... Lá você já não era mais office boy. Não, lá eu fui pra ser assessor da diretoria. É que na Trainart, eu comecei como office boy. E aí cresceu. E anos depois, 1 ano e meio depois, eu tive a oportunidade de me tornar sócio. Ah, né? legal. Os chefes lá, os donos,
eu tinha recebido uma proposta de uma concorrente, e aí eu falei pra eles, ó, concorrente assim, assim e tal. Pô, não consigo te pagar isso, mas você não quer Entrar ter no quadro ter societário. um pedacinho aí da empresa? O que hoje é Falei, tá muito bom. comum, né? Uhum. Hoje, É. lá atrás, talvez nem tanto. Exato. Hoje, Pô, o isso esquema foi em de partnership. 95, É. 96, cara. Muito... faz tempo. Uhum. E aí, depois de lá, a empresa acabou fazendo um negócio muito ousado, né? E aí, eles acabaram tendo problemas financeiros e fecharam a empresa. Como eu era um acionista em cotas de participação, porque eu era menor de idade, acabei não ficando no bolo e fiquei livre para procurar outro negócio. E aí, eu fui convidado para trabalhar na Acespro pelo diretor executivo, e que me levou e, pô, começou a me ensinar coisas que eu não sabia. Terceiro setor é uma escola, cara. É. Uma escola, você aprende tudo lá. E aí lá foi uma grande surpresa e, assim, uma das melhores que eu tive na minha carreira foi que eu trabalhei só com um cara muito pica, né? E, assim, cara, eu trabalhava com o diretor da Itautec, eu participava das reuniões de diretoria com essa galera. Os presidente da Microsiga, hoje TOTUS, né? Na época, o Ernesto Haberkorn, ele era presidente da Acespro. O Célio Antunes, dono da Impacta, também era Nossa, fiz diretor. muito treinamento na Impacta. O Sidney Davanço era diretor técnico da SAP no Brasil. Caraca. O Arnaldo Aímola, que era da Oracle na época, depois foi pro Gartner, depois foi... Então, assim, cara, eu peguei Só nato. Elizabeth Costa, que era uma pessoa super influente dentro da Itautec, se eu não me engano, ela era de uma diretoria de inovação, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Então, assim, E você, molecão lá. eu tinha 16 anos, 17 anos. Tô Sei lá, navegando. eu acho que eu tava fazendo 18, não lembro muito bem. Foi mais ou menos por ali, porque foi até a empresa que eu estava, quando ela resolveu que ia fechar a operação, eu ia fazer uns 18 anos ainda. Então, assim, não tinha muita, né? Uhum. E aí eu fui pra CESP e comecei a aprender com essa galera. E fiquei lá 3 anos. Fiquei 3 anos lá, 3, 4 anos. Aprendi muito. E nessa época eu comecei a empreender. Né? Então, aí eu paralelo ali. aí eu lá falei, dentro. pô, eu vou... Não. Eu falei assim, eu vou abrir uma empresa em paralelo. Ah, tá. Né? Porque tô ganhando bem. Vamos fazer um. Vamos fazer um e o outro aqui. E aí eu deixei aqui de lá, deixei aqui a operação, Porque aí fui você construindo. Foi aí que você sentiu que tinha alguma oportunidade que talvez essa empresa que você abriu faria sentido. O que eu tinha visto muito, eu já estava ouvindo falar, né, do Google, com principalmente links patrocinados na época. E eu falei, cara, isso daqui vai mudar o mundo. Isso aqui é a nova lista telefônica, cara. Isso aqui é a nova lista telefônica. E eu ouvi um cara falando isso. Falei, não é possível. E o legal disso era que lá na CESP você tinha muito contato com essa galera. A CESPRO, para quem não... A CESPRO, para quem não conhece, né, é a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Então você imagina... O PRO é de processamento, não é alguma coisa Então, assim? é que antigamente era a das empresas de processamento de dados, isso, né? Uma coisa de gente antiga. Eu falei tecnologia de PD, né? Exato, é isso aí. E aí, na migração, o nome foi esticando. Hoje é tecnologia da informação, software, internet e mais outras coisas. Como sempre esticam os nomes das coisas. E aí, o que acontece? Lá, aprendendo tudo isso e vendo as inovações que vinham, eu falei, cara, eu preciso estar nesse mundo. Eu preciso, de alguma forma... Surgiu uma nova moto. Exato. Foi essa a ideia. Falei, cara, eu preciso construir a partir daqui. E aí eu montei uma agência digital que o objetivo era fazer coisas assim, ela vender lista telefônica. Era basicamente isso a ideia. Sem papel. Sem papel. E aí a gente começou a fazer isso, comecei a construir esse negócio, e aí a gente começou a voar. Aí não paramos mais e foi crescendo, tive que sair da CESPRO. E aí consome o tempo, né? Consome muito. E aí eu fui, isso aí foi muito assim, enriquecedor para mim. Essa empresa durou quanto tempo? Até vender 6 anos. Pô, foi bastante. Foi. Ela ainda existe? Já não tem mais? Não tem mais o nome. Não tem mais o nome. Mas foi comprado por uma empresa espanhola e
Eu nem sei como tá mais. Fiz minha parte e entreguei, né? A minha parte era criar a empresa. Era construir o negócio. Foi feito. E você sabe que isso foi uma E ideia... aí foi quando você vendeu que você comprou a Distrisoft? Não, aí Não? eu entrei em outros negócios, vários outros. E... Quebrei umas 20 vezes. Umas 10. Não, eu tive várias experiências de negócios, né? Várias delas. E aí... Mas durante sempre essas na experiências- tecnologia, depois dessa ou não? Saiu da tecnologia? A maioria sempre relacionada à tecnologia. Eu tenho uma ideia assim... Eu não posso entrar num negócio que eu não posso contribuir. Uhum. E eu só conheço tecnologia, Não né? sei outra coisa, não sei cozinhar, né? Se eu Não sei- soubesse cozinhar, entregar, fazer um cafezinho bacana, assim, até podia Daria. fazer outra coisa, mas não dá. Então, o que eu sempre me envolvo em empresas de tecnologia. Que você pode usar. Tive empresas de biometria facial, né? Uhum. Então, pô, em 2009, 2008. Nossa, hoje é tão comum Cara, isso, né? Você imagina, em 2008, os Hoje caras pra não entrar sabiam... no estádio É. Os agora caras não biometria sabiam o que facial. era. É, Os não caras não sabia. sabiam o que era biometria facial E naquela época. você... Inclusive, a biometria facial que hoje usam nos estádios, Uhum. uma das empresas que fornece é de um amigo meu. E esse cara, ele ouviu falar de biometria facial porque eu falei pra ele que tinha essa startup. Que legal. E aí ele falou, cara, isso daqui é animal e tal. E a gente tinha uma empresa de biometria facial que era pra pagamentos. Era pra fazer Que era fazer o transação pagamento. financeira. E que ano que foi isso aí, mais ou menos? 2008, Caramba, 2009. Você vê? E a tendência agora que a gente vai chegar nisso. Ou seja, Sim. é que aquilo aqui às vezes demora realmente um pouco, né, pra acontecer. O problema de você descobrir as coisas muito rápido é que você sofre mais. né? Exatamente. Você tem que ter estômago Exato. Uhum. pra ir levando tudo aquilo até aquilo gerar o boom, né? Sim. Mas certeza, vai gerar, vai chegar a hora desse Em boom. algum momento chega, É. né? A gente tenta antecipar. E quando foi então que você caiu na cibersegurança? Quando você falou, cara, vou então viver um pouquinho dessa bagaça aí. A minha entrada na cibersegurança foi até enquanto agência, né? Uhum. Eu comecei a fazer um trabalho junto a alguns amigos que trabalhavam na McAfee. Eles me apresentaram um distribuidor na época. E aí falaram, cara, esse distribuidor quer fazer um trabalho de integração assim assado. E ele precisa de uma bela comunicação e tal, não sei o quê. Só que eu já tava na transição ali de sair da agência, sabe? Já Uhum. tava nos últimos meses, inclusive. E aí eu falei, cara, eu vou lá entender como é que funciona esse negócio, né? Pô, não vou ter nada pra fazer nos próximos meses, tá? E eu fiquei com um non-compete muito grande. Então, falei, puta, não vou poder fazer, mas se eu estiver trabalhando em outro lugar, posso. Não vai dar nada, né? E aí eu fui, comecei a conhecer. A McAfee me abriu algumas portas, né? As pessoas que trabalhavam na McAfee também, né? Todos ali que eu conheci, eu levo como amigos até hoje. E essa mudança para distribuição, ela aconteceu exatamente no momento que a gente já estava distribuindo ali Norton, as outras ferramentas que eram ferramentas de home user, e falaram, cara, tem uma oportunidade de distribuir para o mercado B2B. Uhum. Você não quer Corporativo. atender as Uhum. empresas? Aí, tá, mas como é que funciona isso? Eu nem sabia. Não sabia como ajuda aí, né? funcionava. É. Isso foi ali em 2013, uma puta confusão política, assim, uma confusão danada no meio. A gente começou a fazer isso no meio do turbilhão. E aí eu falei, cara, dá pra gente trazer esse modelo, a gente faz isso como a gente fazia com a agência. Porque nós éramos uma agência que atendia agências. Então, assim, o nosso trabalho era esse. Então eu falei, cara, a gente pode ser um distribuidor que atende os revendedores. A gente vai atender os caras, a gente vai prestar o serviço que esses caras prestam. E aí deu certo no começo, porque a gente tinha produtos que eles não conheciam, mas depois logo o cara que é esperto de TI, ele pega rápido. Rapidinho o cara vê, pô, isso aqui eu tô deixando dinheiro na mesa. E aí a gente começou a fomentar, ajudar os caras a venderem. E aí a gente acabou tirando a parte de serviço e focando só em distribuir software. Quando isso começou a acontecer, outras marcas começaram a participar, a gente focou muito em provedor, essas coisas, então a gente distribuía o quê? Era Comodo, né, que era SSL, a gente tinha outros itens sempre voltados pro provedor. Uhum. Então isso ajudou bastante a gente ali. Era um boom de internet exatamente, também, né? tinha muito Uhum. provedor nascendo, a gente, ganhamos assim uma... Nessa época, para conectar na internet, era obrigatório usar um provedor, né, de conexão. Sim, de qualquer jeito.
E aí, a gente começou a fazer esse trabalho junto com os provedores e a gente falou, cara, mas e as empresas, né? O Seu João, a clínica, o escritório de advocacia, esses caras, como é que eles são atendidos? E aí a gente começou a entender. Não era, né? A gente começou a entender que existia esse mercado. Existia esse mercado. E aí a gente começou a trazer os parceiros e falar, cara, você não quer atender esse cara? E aí a gente descobriu que a gente tinha um viés muito maior de agência, né? Que a gente buscava o lead, né? Naquela época nem chamava Entregava lead. o lead, Nem chamava lead. A gente ia lá, buscava o perfil de empresas que o revendedor tinha, tinha perfil assim, ali. perfil para atender ou estava próximo dele e tal. Gerava esse lead e entregava pro parceiro. Falava, parceiro, ó, vai lá, esse cara aqui precisa disso, disso, disso. E muitas vezes o cara não fechava a conta. O cara não conseguia fechar o negócio e tal, não sei o quê. Aí a gente montou uma operação em Uberlândia, que até hoje é a nossa operação de vendas fica em Uberlândia, né? A gente tem escritório aqui, mas lá em Uberlândia é a maior parte. E aí, o que eles fazem, né? A gente gera um lead, então tem uma equipe lá que fica gerando lead, e esses leads que são gerados, eles são gerados e entregues por localização. Então, hoje, por exemplo, a gente vai lá, Microsoft, por exemplo, a gente tem 10 caras que têm necessidade disso. Quem atende esses caras? Esse cara tá mais perto, esse cara tem mais expertise e tal. A gente vai distribuindo dessa forma. Porque a gente sabe que os fabricantes hoje dificilmente entregam leads assim, né? Que no Brasil, isso a gente já conversou com bastante empresas que, até com o próprio fabricante, até com o distribuidor, aqui no Brasil são poucos os fabricantes que usam o Tier 1 lá, que eles chamam, né? Exato. Que é a venda direta, né? Até porque o nosso mercado é gigante, né? Eu acho... O cara que sabe, eu falo muito isso, o cara que sabe vender pro mineiro, se ele for tentar vender pro gaúcho, ele vai apanhar do gaúcho, entendeu? Então tem o trejeito, né? Tem o trejeito, então tem a regionalização. Sim. Então isso que você fala, eu acho que faz muito sentido, né? Então eu tô gerando lead. Gerei lead pro mineiro, deixa o mineiro vender. É isso aí, tem que ser lá, tem que ser da Carioca, deixa o carioca vender. Isso Cada aí. Um tem que estar no seu pedaço ali. Funciona muito mais, eu acho, né? Sim, funciona muito. Assim, funciona tanto que a gente começou a enriquecer isso, né? Então a gente... parte de tudo que a gente fatura, a gente vai direcionando para isso. Né? E alguns fabricantes... Para refomentar o negócio, né? E alguns fabricantes, inclusive, investem, né, na nossa operação. Investem na nossa operação para a gente gerar lead para eles. Então, o que a gente acabou se tornando... Gerar lead para vender o negócio dele, né? Exatamente. Ele investe nisso e a gente vai fazendo essa operação. Então, por isso ter montado uma operação maior, né, lá em Uberlândia, mas a gente percebe que a dificuldade dos parceiros em fazer esse trabalho é tão grande que se a gente diminui as vendas. Se você parar de fomentar, para. Até porque esse processo de gerar essa máquina de vendas... Sim. Né, e eu penso assim também, né, Anderson? Imagina, são 10 parceiros. Se você tiver 10 maquininhas funcionando... É uma coisa. Se você tiver um maquinão funcionando, é outra potência. Sim, né? Exato. Então você consegue gerar muito mais volume e distribuir aquilo ali do que você ficar ali com o seu motorzinho. Com certeza. E aquilo, cara, não vai dar resultado, né? É isso aí. Então, acho que muito por isso. Eu acho que quando você faz isso num âmbito maior, você vai acabar tendo um resultado melhor. E dedicado, né? Porque a revenda, o core da revenda não é esse. Não exato. Não é esse. Ela vai contratar uma agência para fazer, a agência às vezes faz, mas não faz, ou não consegue entender a cabeça da revenda. Qual é o cliente-alvo desse cara? Você pergunta às vezes para a revenda, ela não sabe. Não tem um foco, né? Para a revenda ela não sabe, e pior, às vezes quando a revenda sabe, a agência não entendeu. Então aí você fica naquele... Aí você fica com esse problema, a gangorra, né? Então, quando um sabe, o outro não sabe, quando o outro sabe, um não sabe, e assim vai. Legal, mas você tocou num ponto que, cara, pra mim é importantíssimo. Eu acho que tinha isso lá no passado e acho que a gente ainda vive isso muito hoje, que é o quê? Cara, será que aquele cara do escritório de advocacia, será que aquele cara do escritório de contabilidade, o cara que é da indústria, será que ele sabe
né? O que ele precisa, né? Os riscos que ele corre, né? A gente está aí recentemente com um ataque que aconteceu de Microsoft, de SharePoint, né? E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes eu ouço dos empresários o seguinte: não preciso de nada porque meu arquivo tá lá nas nuvens, né? Tá tranquilo. Não, tá na Microsoft, fica tranquilo, né? Não vai acontecer nada. E detalhe, não tô aqui falando mal de Microsoft, pelo contrário, é uma mega empresa, uma mega estrutura, é que hoje em dia todo mundo tá sujeito. Seja a Microsoft, seja você, o pequeno empresário, o pequeno escritório, né? Padaria. A padaria, né? Então, assim, é importante entender que hoje a segurança, né? A gente às vezes muito fala de cibersegurança, mas às vezes é um termo até um pouco difícil das pessoas entender, né? Até para o mais leigo, mas assim, a segurança dos seus arquivos, das suas informações, hoje ela é parte de um projeto, de uma estratégia empresarial. Sim. Né? Você também acredita nisso? Não, acredito, e eu acho que assim, a cibersegurança hoje, para mim, ela seria um pilar do negócio. Né? E eu diria até, em muitos cenários, eu acho que ela seria o pilar mais importante. Né? Porque... Não querendo vender o meu peixe. Não, longe disso. Longe disso. Quem não quiser usar, não tem problema. Né? Mas assim, eu acho que ela é importante porque se você imaginar uma indústria lá atrás, na época da Revolução Industrial, como é que ela funcionava, né? Você precisava ali das partes funcionando, todas elas. Então você tinha qualquer coisinha que parar, ferrou. Hoje, você consegue imaginar uma empresa que não dependa da tecnologia? Não roda. Qualquer que seja o lugar. Olha onde nós estamos. Sim. Se cair a internet aqui... Para tudo. Né? Então, se nós sofrermos um ataque... Para também. Então, quando você pensa nisso, você fala... Temos um escritório de advocacia que não consegue escrever uma petição porque o computador tá com ransomware. Teve um ataque, tá lá, tá bloqueado, não tem como funcionar. Qual é o tamanho desse prejuízo? Incalculável. As pessoas não pensam nisso, porque elas falam, não, comigo nunca vai acontecer. Não, isso só acontece com empresa grande. Exatamente. Isso eu ouço muito o problema falarem, é que existe até uma pesquisa que mostra isso, né? Que se a sua empresa ainda não foi atacada, ela vai ser. Ou você não sabe que ela já foi, né? Exatamente. E na maioria dos casos é que ela está sendo atacada. E você não sabe ainda. Então, o que acontece muitas vezes... A gente tem lá produtos da Watchword que você sabe, né? Ele faz uma análise de vulnerabilidade, faz todo aquele trabalho interno ali, ele faz gratuitamente. Você instala o agente na máquina, manda ele rodar, ele fica lá uma semana, ele descobre se tem alguma coisa errada. Pelo menos, uma semana já descobre. Em um mês ele te dá um cenário catastrófico, cara. Realmente você vai ter que prestar muita atenção. Exatamente, tem que prestar muita atenção. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, além de não saber, ela não se preocupa. Então, para mim, o empresariado ainda está muito longe de pensar que segurança é parte do negócio. O cara prefere fazer um seguro da frota, né? Não estou dizendo que não precisa fazer, precisa fazer, mas ele prefere investir no seguro mais caro da frota, ao invés dele investir um pouco mais em cibersegurança. Sim. Não, isso que você falou, cara, faz muito sentido, porque assim, eu ouço, inclusive, às vezes, de clientes, falam assim, cara, mas a minha empresa é de transporte, não é de tecnologia. Então, para que eu vou comprar um servidor? Eu uso esse dinheiro para comprar um caminhão. Eu falo, tá certo, você tem que comprar o caminhão. Mas pensa você o seguinte, se o seu maior caminhão, melhor caminhão, tiver lá carregado, e o seu servidor desligar, não emitir a nota ou o CTE, aquele investimento seu lá vai ficar parado. Vai estar lá. Vai ficar parado. É isso. Se você sofrer um ataque, não tiver lá toda a condição de emitir os documentos legais, não importa o caminhão que você tem, não importa o seguro que você tem, você vai estar dependendo. Então, assim, eu acho hoje, né, e eu defendo isso até para alguns clientes, toda empresa, ela é também uma empresa de tecnologia. Sim. Né? Então, assim, não dá mais para falar, eu sou só transportador, eu sou só escola, eu sou só clínica, não. Você pode ser isso. E também tecnologia, porque... Eu acho que se a gente levar, assim, para um modelo, né, que a gente conhece de empresa dos últimos 20 anos, eu diria,
a tecnologia é o link da empresa. Uhum. Então, se você imaginar que um departamento se conecta ao outro, a tecnologia está entre eles, tá entre os dois. Entre eles, é. Então, se você me disser que existe alguma empresa que ainda faz isso, uma borracharia, esses dias eu fui numa borracharia, cara, o cara me perguntou se eu queria acessar a internet dele. Aí eu falei assim, não, pode deixar, eu vou usar a minha. Ele falou assim, não, cara, a gente tem firewall. Tá vendo? Ó, Eu falei, cara, eu vou voltar aqui mais vezes. na minha época a borracharia só tinha um pôster lá, eu não posso falar. Mas era só isso aí. Mas isso era a borracharia da época da minha moto. Com firewall agora, hein? Mas o cara falou, eu tenho firewall. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? É, Então, e, ó, assim, não vem querer se conectar no meu Wi-Fi, não. você que não entendeu? qualquer um. É isso. O cara falou, não, eu tenho uma rede separada para os visitantes. Falei, cara, esse cara só pode ter sido de TI, cara. Não é Falei, pô, possível. você desistiu? E legal, e você deu um caso aí, né? Pô, você deu um caso de sucesso, né? Você tem algum caso aí de ataque que você teve recentemente que você pode compartilhar? Que eu acho que histórias e casos, eles acabam muitas vezes representando muito bem. E mais do que isso, né? Às vezes as pessoas se enxergam nisso. Sim. Então o borracheiro hoje ele já se viu. Pô, se eu quiser que o Anderson venha na minha borracharia, ela tem que ter firewall. Exatamente. Tipo isso. O cara deve fazer algum tipo de propaganda só ali na região da Berrine, né? Então, das empresas de Venha na minha cibersegurança. borracharia que eu tenho firewall. Tem um caso, eu acho que não é tão recente, faz mais ou menos um ano e pouquinho que isso aconteceu. Mas eu acho que foi o caso mais, assim, na época, né? Foi um caso que até chamou muita atenção da gente. Foi um ataque, um ataque planejado, né? Uma engenharia social fantástica, assim, na minha opinião. E que foi feita a partir, né, de informações de outros ataques que aconteceram fora do Brasil. E aí o que acontece? Essa empresa, não vou falar nome, mas essa empresa ela tinha uma sede em São Paulo. E aí dentro ali do condomínio que eles ficam, um hacker jogou um pendrive e uma carteira. O cara jogou um pendrive do lado e a carteira assim. E no pendrive estava escrito BTC. Aí na carteira tinha um papel com a senha. Algum espertão achou o pendrive e achou a carteira. E aí o cara foi para dentro da empresa. E a senha era um hash como se fosse as 12 senhas lá do Bitcoin. Tava no papel na carteira. Qual foi a primeira coisa que o cara fez? Fiquei milionário. Botou o pendrive na empresa. E aí abriu lá, tinha realmente um arquivo que parecia uma carteira realmente, e o cara ficou com aquilo, nossa, ficou emocionado, foi embora, né? Deixou lá, o pendrive já tinha sido executado, tudo, beleza. Uns 4 meses depois, houve um ataque. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Como assim um ataque? Empresa gigante, né? A central que administra a segurança da empresa fica na Suíça. Bom, como que os caras erraram, né? Não é possível e tal. Beleza. Aí fizeram todo esse trabalho. Eu sei disso porque um dos nossos peritos participou do grupo. Então ele foi lá, fez toda a análise forense, né? Junto com os caras e tal. Ele falou, cara, olha só o que a gente descobriu. O cara executou um pendrive. Cara, uma empresa hoje que abre a USB, de uma estação, ela já não é segura. Já parte desse princípio, né? Exatamente. E os caras tinham isso aberto. Nossa. Por quê? Eles sempre disseram que investiam muito em treinamento pessoal. Ou seja, esse cara não foi treinado então. Conclusão, a empresa teve mais de 70 servidores invadidos, houve um sequestro dos dados, a empresa queria pagar, depois falou que não ia pagar. Eu sei que foi uma confusão danada, no final das contas pegaram, subiram um backup. Subiram um backup, 2 semanas depois, novamente, ataque. Porra, cara, não é possível. Nós pegamos um backup de, sei lá, 2 meses atrás. Ou seja, os caras tinham lá uma política de retenção de 90 dias, todos os backups estavam com o malware já dentro deles. Então, assim, cara,
Acabou. É difícil. Não adianta. O backup, ele pode até ser útil. Ele é útil, claro, ele é fundamental, inclusive. Extremamente necessário, Exato. né? Mas assim, se você não tiver uma política de segurança bem desenhada, talvez o backup não solucione seu problema. É. Então, assim, olhando para esse caso, eu vi que ali não tinha outra solução. Ou você para a empresa e começa do zero. Forma de ser 2 pontos, É isso. pra quem Entendeu? é... Ou você vai, paga e torce pro cara não fazer mais nada. De novo. Porque a chance de fazer também é gigante. Porque ele pode até pode quebrar a senha, te dar a senha para você quebrar ali, para você ter acesso às informações. Mas como é que você vai saber que não tem nada ali ainda em backdoor? Não tem Ali na alguma porta que ele deixou aberta. A única saída é os forward de ser 2 pontos. Eu Exato. acho que pagar é... Eu também não concordo, mas assim, eu acho que depende da dor, né? Eu conheci empresas Mas você que tinham você 200 conheceu funcionários. casos que o cara pagou e recebeu a chave e conseguiu recuperar? Eu conheci casos que já pagaram, conseguiram acessar os dados sim, mas a empresa não conseguiu nunca mais ter tranquilidade. Porque vira e mexe, acontecia todos algum os problema. casos que eu passei, que eu peguei, deve ter sido uns 3 ou 4 de ataque de ransomware. Em todos eles eu não permiti o pagamento. Né? É claro, eram empresas de pequeno e médio porte, então o forma de ser 2 pontos funcionava, dava um certo problema durante um tempo, mas geraria uma tranquilidade futura, né? Enfim. Essa empresa tinha 1.500 funcionários. É louco, gigante. Então, assim, não tinha como fazer isso. E essa outra que eu falei, que pagou e nunca mais teve tranquilidade, tinha 200 funcionários. Então, assim, são empresas que não tem como você fazer. Ou você faz o alicerce bem feito, ou então a casa vai mexer, cara. Vai mexer. Sim, não tem jeito. Não vai ter jeito. Né? E o que você enxerga aí para o futuro da tecnologia, né? No mercado de segurança? E como que você enxerga de tendência aí? Eu acho que é difícil hoje a gente falar... né? Não vai mais ter, ninguém vai mais precisar, né? Não, na verdade, eu acho que o que a gente que a gente conhece hoje, eu acho que vai piorar muito. Ou você vai... Fica a dica! Ou você vai... ou você se protege ou o cara vai ficar muito ruim. Muito ruim. Eu faço um paralelo do seguinte. Se você tem aquela história dos 3 porquinhos, lembra? O cara tem lá a casa de palha, o outro aí de madeira e aí de alvenaria. O que acontece? Se você tem uma casa de palha hoje, ou seja, sua maturidade em segurança é baixíssima ou zero, cara, você tem que começar de algum lugar. Você tem que começar, porque você tem que entender que isso faz parte do seu negócio agora. Se você não começa, você nunca vai chegar na casa de madeira. E quando você chegar, talvez te façam voltar para ser a casa de palha de novo. Que é o caso dessas empresas que sofreram esses ataques. Então... se você fizer um bom PF aqui, né? Um arroz com feijão bem feito aqui, o próximo passo é a mistura. E aí você começa a escolher, né? Agora, por que isso não reflete na realidade hoje? E eu acho que isso não vai mudar tão facilmente. Porque, cara, a gente teve a LGPD para empurrar a galera, né? Falou, você precisa. Já saíram multas. Chacoalhão, né? Parece que não mudou nada. Mudou, mas o cara médio... pouco, o cara médio, ele até se preocupa. O pequeno tá difícil ainda. É isso, mas assim, 90%, 95% do mercado é pequeno. Bom, você falou de maturidade, eu acho importante a gente só tocar nesse ponto rápido. Se a pessoa, né, às vezes, mas como que eu faço para saber se eu tenho maturidade ou não na segurança? Né, a gente pode ajudar, então tá aqui o especialista aqui, ó, vai te ajudar com isso, então fala com a gente vai te ajudar. E com relação a isso que você falou do pequeno, o que a gente enxerga, e aí vocês podem de repente falar se eu tô certo ou errado, só funciona para ele se ele sofrer uma pressão de compliance. Né? Aí ele tem um chacoalhão. Que, na verdade, deveria ter acontecido com a LGPD. Porque a empresa grande precisa tomar conta do seu fornecedor. Normalmente, o fornecedor é pequeno. Esse cara tá compliance, não tá compliance. Então, mas isso ainda não tá acontecendo. Então, ainda tá muito devagar. Tá muito. Muito devagar. E aí você fala de futuro, né? Cara, com a IA, o que tá acontecendo no mercado é brincadeira. Assim, os caras estão cada vez ficando melhores em ataques, cada vez mais
problemáticos, assim, né, pro pequeno empresário, e mesmo assim não sai do lugar. Então, assim, para mim é fazer o beabá, você tem que fazer assim o alicerce ali, então bom EDR, uma boa solução de MFA. O que é MFA? Fala, explica pra galera aí que tá ouvindo a gente. MFA é um múltiplo fator de autenticação. Então, imagina que você tem hoje é muito comum nos bancos, né? Você vai fazer uma transação financeira e aí, por algum motivo, você tem que botar a cara, né? Fazendo aquele negócio careta pro celular. Ou então você tem um códigozinho que você coloca lá normalmente de 6 a 8 dígitos, que você determina ali que você é a pessoa que está fazendo aquela transação. Então, esse é um segundo... Na verdade, então, essas são as dicas que a gente pode dar. Vamos lá. Quais são as dicas que a gente pode dar pro empresário, né? Primeiro, para ele poder medir qual é os 3 porquinhos que ele tá. Né? Isso aí. Análise de vulnerabilidade é a primeira. E baseado na nossa experiência, a gente sabe que a maioria vai estar na casa de palha. Quais os primeiros passos que ele precisa dar para ele pular para casa de madeira? O que você falaria para isso aí? Bom, primeiro ele precisa de alguém que entenda disso, né? Então, falar com a TexLab, por exemplo, que tem expertise nessa área, consegue entregar um serviço ali de qualidade, mas e dentro disso também os produtos corretos, né? Então, se você tem ali um bom... antigamente chamava de antivírus já morreu, agora... Não pega nem gripe, tá falando... Exato, nem isso. Quanto mais Covid, né? Esquece. O que a gente tem de base, que eu poderia dizer, é um EDR, por exemplo, que é uma ferramenta já que tem uma automatização muito maior. Ela faz realmente aquilo que precisa ser feito. Então, tem as aplicações da WatchGuard, já tem, inclusive, o Zero Trust, né? Que é uma ferramenta que consegue pegar até malwares que nem existem ainda, ela já está prevendo que pode existir. Então, faz toda uma análise e aí, mais tecnicamente, eu acho que fica mais difícil de explicar, mas isso é o primeiro passo. Depois disso, eu diria que antes do backup, eu diria até o MFA, que eu acho que ter ali a maior autenticação. O maior problema hoje das empresas é esse, né? Acesso indevido, né? Então, assim... É a senha, né? 1, 2, 3... Exato. Então, se você tem ali um MFA, você vai garantir que aquele cara que escreveu 1, 2, 3 na senha, só ele vai conseguir. É isso aí. Só ele vai conseguir acessar. Então, olha onde estamos. Mas aí, esse seria o segundo ponto. O terceiro, aí eu já acho que poderia ser o backup, um firewall de borda, né? Então, acho que isso funcionaria bem. Já começa... Mas aí você já tá na casa de madeira. Na casa da palha e aqui... treinamento das pessoas, onde que você colocaria? Aí eu acho que é conscientização, você já tem que ter o mínimo, né? Então, assim, não adianta você estar aqui na casa de palha e aplicar a conscientização no seu time. Se você não faz a sua seu parte lado, direito, né? Como é que você vai fazer para falar para as pessoas, olha, eu não faço, mas você deve fazer. Isso, né? Você tem que ter o mínimo ali de... Então, e tirando o pendrive, quais são os maiores erros que às vezes a gente encontra nas empresas aí com relação a falhas de segurança? O que você... Além do pendrive. Cara, post-it? Sério? Não, mas isso não acontece. Não, nem tem só mais empresa grande. Só empresa grande. Post-it grudado aqui assim. Mudou, né? Agora eles colocam o bloco de notas no celular, no computador, não tem mais post-it. Caraca, tem uma série de riscos, né, que as empresas se colocam e nem sabem, às vezes. O ato, por exemplo, da não segmentação, por exemplo, de rede, é um item de extrema vulnerabilidade, né? Ele abre a rede da empresa para um visitante, e nem sempre esse visitante sabe que está seguro ou talvez nem esteja bem intencionado, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. Mas, assim, no geral, todas as ameaças, elas são... o vetor desse problema são sempre as pessoas. Então, no final das contas, se você me dissesse, olha, conscientize as pessoas, eu diria para você, vai resolver 50% do problema. Sim, não vai bater tudo. Mesmo que o cara tenha aqui, esteja na palha, na casa de palha, vai realmente, 50% vai resolver, mas não sempre. Porque às vezes o cara tá em casa... nem fazendo tudo vai resolver 100%, né? Não existe. Isso é utopia. Isso já é um ponto importante. Então, ou seja, é sempre fazer o máximo possível para estreitar essa margem de erro aí,
que ela nunca vai ser zerada, né? Não. Sempre vai ter ali que é o que a gente brinca, Mas né? 9.99999. Mas o trabalho não é você zerar, é você dificultar ao máximo. Porque o seguro você contrata para não usar. Entendeu? Se fosse uma coisa que você sabe, não vai acontecer, então você não ia contratar um seguro. Basicamente, a gente está vivendo essa época na cibersegurança. Legal. E falando até um pouco disso, que você tocou no fator seguro, Anderson, vamos aproveitar para falar um pouquinho para você que de repente aí distribui outras marcas, distribui outras soluções. Conta pra gente um pouco o que a Distri Software oferece de diferente, né, para parceiros como nós somos aqui a TechSlab, mas para você que de repente eu falei, tá lá em Minas Gerais, tá lá no Amazonas, conhece um pouco mais seu negócio, pode contar com o apoio da Distri Software. E falar um pouco do seguro, né? Do seguro da cibersegurança, que é uma ideia que você trouxe, que a gente leva para os nossos clientes, isso impulsiona um pouco as vendas. Né? Então, fala um pouco do que vocês levam de diferente para o parceiro e também do seguro cibersegurança. Legal. Eu acho que o primeiro ponto, assim, a Distri, ela nasceu para atender todos os tipos de revendedores, né? A gente tem revendedores gigantescos e tem revendedores super pequenos. E para nós, o que importa é atender o cara no nível de qualidade que na hora que ele entregar para o cliente na ponta, o cara bata a palma. Então, o primeiro diferencial é assim, o nosso atendimento. A gente não importa se o deal é grande ou pequeno, para nós importa entregar. Tem que ser uma bela entrega. E aí os serviços que são incluídos, né? Então, muitas vezes o parceiro não tem expertise para atender o cliente final. E não dá para você ser expert em todas as ferramentas. Então, aí o trabalho da Distri é criar esses experts, entregar essas informações bem detalhadas para o parceiro, para que ele consiga fazer minimamente o gerenciamento. E se ele precisar de mais apoio, a gente está ali à disposição. Como eu disse lá no começo, um distribuidor ele é um banco, né? Então, basicamente, o que a gente faz é fazer com que o negócio seja viável para o fabricante e para o parceiro, né, que está atendendo o cliente. Porque muitas vezes o fabricante não tem, né, não tem nem time para lidar com tudo isso de revendedores que a gente tem no Brasil, né? Exatamente. Na verdade, eu conheço poucos fabricantes que atendem a revenda e não tem distribuidor. Né? Assim, é muito difícil. Mas aí é o cara que vende muito pouco. Porque se não tem mercado forte no Brasil, provavelmente não vai ter mercado. Se ele tiver esse tipo de atendimento, é porque ele realmente vende pouco aqui. Né? Ou uma venda dele é o máximo que ele vai conseguir. Dele, né? Exato, é isso aí. Tem esses dois casos. Mas aí o que acontece é que a gente, então, cria soluções financeiras, né, para todo tipo de empresa. A gente tem parcelamento até hoje, a gente tem parcelamento em cartão de crédito, e muitas vezes a gente tem parcelamento. Em épocas específicas do ano, a gente consegue negociar com as empresas de cartão de crédito para parcelar em 12 vezes sem juros. A gente tem financiamento no boleto próprio. A gente tem modalidade de HaaS e SaaS, né? Hardware as a Service, Software as a Service. A gente tem agora a gente está incluindo o DaaS, né, que é o DPO as a Service. Então a gente tem alguns outros serviços que a gente vai tentando ampliar o portfólio do parceiro para que ele consiga entregar mais soluções com menos esforço. Né? Então eu enriqueço e aumentar o ticket dele, né? Exatamente. Enriqueço o portfólio dele para que ele consiga entrar em mais empresas e atender mais o mercado. E aí, o seguro cibernético foi uma ideia que a gente teve há uns 2 anos atrás, mais ou menos, com a Sura, né, que é uma seguradora grande. Aqui no Brasil, ela é mais conhecida. Ela foi a seguradora que criou o seguro de celular. Né? Então, ela veio para o Brasil já há bastante tempo e tal. E a gente criou, então, um seguro junto à Sura. Esse seguro, ele foi empacotado nas nossas soluções. Então, quando o cliente adere a uma solução nossa, ele pode incluir o seguro no pacote sem nenhum tipo de checagem da seguradora. Então, qual é o diferencial desse seguro para os que tem do mercado, né? Se você for contratar hoje um seguro com uma Allianz ou com não tem questionário, né? Cara, tem um questionário, às vezes, absurdo. Imenso, Já preenchi uma vez. 200 perguntas, 180 perguntas. Cara, às vezes, o próprio o CISO não sabe responder. Você já imaginou se é o
O dono da empresa. O dono da empresa Cara, de 5 funcionários lá. Não vai saber nada, jamais. E outra, quando responde tudo, o cara fala, não, nego. Não... Até porque às vezes você nem sabe o que tá respondendo também. Aí você leva o risco lá em cima. Exato. E às vezes é uma verdade. Sim. Porque às vezes, imagina o risco de uma empresa que não tem nada. É alto mesmo. Inclusive, se você... Essa é uma área tão, assim, vasta, que tem um cara que ajudou muito a gente nesse cenário, que vale a pena, assim, um bate-papo com... Você vai me colocar ali em contato pra ele vir gravar aqui, né? Eu vou colocar pra vocês gravarem. Boa. Cara, é muito então qual que é o nome dele? Cláudio. Ó, você vai assistir, o Anderson vai passar o link desse podcast, esse cara, você vai vir gravar um podcast com a gente. Eu vou te falar, 10 minutos de bate-papo com esse cara, você vai entender o que é seguro cibernético. Eu vou comprar um seguro. Eu acho que esse cara é uma... Eu comprei, você não viu? Então, assim, o seguro também é um item que a gente dá muito valor, né, pro propósito da Distri. Uhum. Então, assim, acho que na linha de cibersegurança, a gente entende muito que é atender bem, conseguir entregar para o cara o que ele precisa e não só para fazer o número ficar maior. Uhum. O cara precisa disso. Olha, entenda bem, use isso aqui. E aí, os próximos passos é você investir mais. Uhum. Então, porque se o cara se sente seguro e ele percebe que algum gap ainda existe, que aí é o trabalho do parceiro, o parceiro tem que falar, olha, esse gap aqui existe. Isso aqui tá assim. A gente cobriu tudo isso aqui, mas esses pedacinhos aqui você tem que prestar atenção. Então, eu acho que a conscientização é isso. É basicamente você conseguir entregar isso. E é um trabalho... É árduo e contínuo. Contínuo, né? Exato, contínuo. Não é assim, vou lá, compro o Watchware, instalo e posso ir pra casa dormir. Né? Não dá. Não existe. Não é só isso. Aí, nesse cenário, o próximo item que eu acho que funciona muito bem pro modelo é o MDR. Uhum. Então, o MDR seria mais ou menos um SOC né, global da Watchware, que faz esse gerenciamento no cliente através do parceiro. Então, por exemplo, você tem uma empresa muito grande que não tem uma operação 24/7 e chega, então, à noite, alguém está acessando as máquinas, está fazendo alguma coisa diferente do normal. Do habitual. O pessoal lá do SOC, que é um SOC global, então ele fica em vários lugares do mundo, e esses caras estão detectando que há uma possibilidade X ou YZ. Os caras podem agir de duas formas. Uma, eles isolam essa atividade. Segunda, eles isolam a atividade e remediam. E a terceira eles isolam a atividade, chamam o parceiro, entendem onde veio essa vulnerabilidade, como veio... Apesar que esse item aqui você vai saber de qualquer jeito, mas nesse cenário, ele conecta você... Para tomar a decisão de remediar ou derrubar, enfim. Exatamente. E como é um processo mais complexo, né? Nós fizemos essa certificação internamente e a gente entrega esse serviço, isso como serviço para o parceiro. Uhum. Se o parceiro não tem uma operação 24/7, porque precisa, a gente tem a operação 24/7, a gente entrega isso como serviço para o parceiro. Uhum. Ele pode entregar para o cliente dele. Legal. Então, facilitar a vida do parceiro. Essa é a nossa motivação, a nossa missão é essa. Legal, show. Galera, é isso aí, ó. Chegamos aí já na reta final, ó, eu derrubando tudo aqui dessa vez. Não olha pra mim não, moça. A moça ali, ó, do estúdio já olhou aqui, ó. Tá quebrando as coisas. Quebrando aí, tudo aqui, ó. Então, pô, queria de novo aí agradecer o Anderson aí, né? E isso aqui não ficou aqui só pra mostrar pra vocês, não. Vou pegar nessa câmera aqui, ó, tá vendo? Então, isso daqui, ó, a gente vai fazer um sorteio aí pra você que assistir a gente. Se não me falha a memória, me ajuda aí, Brenda. E a Brenda não tá me ouvindo. Mas eu acho que você tem que curtir, compartilhar. E seguir a TechSlab. É isso aí, né? O Fabrício é o cara aqui mais moderninho do TikTok. Vai me ajudar. E aí, quem fizer isso, no dia que nosso podcast estiver no ar, a gente vai fazer o sorteio. E detalhe, tá, gente? Não é só um, tá? A gente tem mais de um desse daqui para sortear para você. E além disso, a gente tem aqui também uma térmica maravilhosa. Então, é como o Anderson disse.
colocou na térmica, não foi o suficiente, traz pro copo, que aí é o suficiente. Então, ou não, né? Que na verdade eu já iria diferente. Eu já ia deixar 10 latas aqui pra ir colocando uma de cada vez aqui, né? Então é um estilo meio bruto de ser. Mas é isso aí. Então não deixe lá de curtir, compartilhar e seguir a gente, que a gente vai fazer o sorteio e fazer a divulgação lá pelas redes sociais da TexLab, @TexLabSoluções. Conectando também a rede social lá em parceria com a Distrisoft, então, pra gente sempre ter aí, fazer o link aí e quem estiver acompanhando, que eu falei, se você cliente, você parceiro, quiser aí também distribuir os produtos, né, da Watchguard, pode procurar lá o time do Anderson lá, que certamente eles vão conseguir ajudar vocês nesse processo. Legal? Gente, essa daqui foi uma ideia, né? Ou seja, a gente sempre fala, o tempo passa muito rápido, não dá pra gente falar de tudo, não dá pra mergulhar em detalhes. Então, aquilo que a gente procura falar aqui, né, são pinceladas, são insights que a gente vai tendo aqui na conversa, né, para que realmente motive você a ter ali um pensamento diferente, né? Um olhar diferente para o seu negócio. E, claro, a gente sempre vai ficar à disposição ali para poder trocar ideia, trocar informações, né? Os comentários aqui embaixo do vídeo vão estar ali à disposição para você fazer comentário e a gente interagir junto com vocês, ou nas próprias redes sociais, a gente vai estar ali à disposição, né? Pode chamar a gente, pode procurar ali pela TexLab, pode entrar no nosso site, texlab.com.br, lá vai ter os canais de acesso direto, né, de chat, de WhatsApp, enfim. Falando com a gente consegue entregar também o contato do Anderson, do time da Distri Software, né? Através da Distri Software a gente vai chegar nos caras da Watchguard, né, que eventualmente vai poder ajudar a gente ali com conhecimentos mais amplos, mais avançados da ferramenta, enfim. Então, realmente ali é um hub de integração ali que sempre um vai apoiando o outro, né? Na ideia realmente de levar a segurança, de levar a proteção para o cliente final, né? Para a empresa final ali, que é o que realmente é o objetivo, tá? Então, acho que essa era a ideia, né, Anderson? Pô, de novo, brigadão aí. Acho que deu para passar a mensagem, acho que a ideia principal era essa, né? Sim. Então, te agradeço aí. E deixa aí para você fazer as considerações finais, falar de novo. Faz a propaganda da Distri Software, já fiz aí, mas como que acham vocês? Enfim, fala um pouquinho aí. Nós acho que o caminho melhor é o site, né? distrisoftware.com. Uhum. Lá nós temos as redes sociais e todas as outras informações de acesso. E eu só vou dar um final aí mais condensado para os próximos passos que eu acredito que os empresários devem seguir, né? Uhum. Com essas ameaças, principalmente hoje de inteligência artificial, eu acho que voltando a dizer, né? Primeiro, analise a vulnerabilidade da sua empresa, isso é importantíssimo. E quando eu falo, é dica para o amigo, sabe? Não é um negócio... Não é para vender produto, não né? Uhum. Analisar a vulnerabilidade da empresa pode ser algo que vai salvar a sua empresa. E as pessoas não acreditam nisso até que tem um problema. Cara, o que eu vejo de gente chorando só porque perdeu... Só porque houve um ataque na empresa, não estava preparado e perdeu a empresa. Cara com 200 funcionários, 300 funcionários, cara com 30 funcionários. O cara demorou 20 anos para construir a empresa e perdeu a empresa. Do dia para noite some tudo, né? Exatamente. Então, assim, faça essa análise. A TexLab pode fazer isso com vocês tranquilamente e invistam minimamente. Minimamente você tem que investir. Esqueça esse negócio, não que tem. É custo, cara, né? não é, e não é caro. Além não de é tudo, caro. Não é caro. Já foi muito mais, né? Já foi muito mais caro. Então, assim, a dica que eu posso dar é essa. Eu não quero ver você chorando amanhã. Então, por favor, invista dica de psicólogo. Quase isso. Valeu, Fafá. Obrigado aí. É isso. Show de bola. Qual a dica final aí, Fafá? Tem que investir, não tem que... Por onde ir, né? Não tem caminho. Tem que começar. Eu falo que se você começar, você já tá no caminho.
Então, só agradecer também aí, Anderson. Falei pouco hoje, mas eu aprendi bastante com esses caras aqui hoje. Cada história, cada eu falo demais, informação aqui, top demais. Por isso que eu e o Anderson, a gente só marca um Tinha que chamar por resenha, ano. né? Tinha que chamar. É louco, é almoço que dura o dia inteiro, aí não tem jeito. Já é o almoço por ano, né? Então é isso aí, gente. Valeu mesmo, obrigado aí, né? Não deixe de curtir a gente, seguir, né? Deixe de ficar inscrito aí no canal. A cada 15 dias, um novo episódio, um novo bate-papo, né? Sempre com um novo conteúdo aí, tá bom? Valeu, obrigado.